Boa tarde a todos os presentes. Gostaria de começar por agradecer a vossa presença aqui hoje. É reconfortante ver uma moldura humana destas, especialmente quando o tema em discussão, o debate é a liberdade. Antes de mais, gostaria de agradecer também aos nossos patrocinadores, na figura da Elementum Portugal e da Concorde Portugal. Sem eles, nada deste aparato, nada desta organização teria sido possível. Assim como também gostaria de agradecer, obviamente, aos nossos convidados, na figura do professor Dr. André Azevedo Alves, da Universidade Católica Portuguesa, e do Sr. Deputado Michel Soifer, da Assembleia da República. Gostaria ainda de fazer uma nota de agradecimento aos colegas da Universidade Católica Portuguesa que comigo me ajudaram a organizar este evento. Em primeiro lugar, ao Pedro Gonçalo Duarte, meu colega de turma de Economia, da Faculdade de Economia e Gestão, que me motivou logo desde o início, logo desde o primeiro momento, a que tudo isto fosse possível. Também ao Dr. Alberto Araújo Lima, de outra faculdade, do Master in Public Administration, que nos auxiliou com a sua experiência a organizar este tipo de eventos, deste tipo de conferências. Desenganem-se aqueles que acham que a liberdade não está em vias de extinção. Nunca a nossa liberdade esteve tão em vias de extinção como hoje. Neste momento, estamos a correr aquilo que a AIA definiu como Road to Surfing, ou o caminho para a servidão. As nossas liberdades estão a ser cada vez mais aniquiladas e é cada vez mais inseguro, é cada vez mais perigoso ser indivíduo e acreditar nas liberdades individuais, seja em Portugal, seja em qualquer país do mundo. E face à proliferação do tamanho dos Estados, desenganem-se. A linha de defesa entre o indivíduo e a opressão estatal somos nós, liberais, libertários. E estamos aqui hoje a fazer uso disso mesmo. Estamos a fazer uso da nossa liberdade, ou pelo menos daqui ainda não nos foi tirada por parte do opressor, do Estado, para defender aquilo que é nosso, que é defender o nosso direito a sermos indivíduos, que é defender o nosso direito a sermos livres. Espero que desfrutem desta conferência. Gostaria de chamar a púlpito o Dr. Alberto Araújo Lima para abrir oficialmente este evento. Muito obrigado. Eu sou gestor, tento ser empresário, sou ex-autarca e sou alguém motivado pela cena política. Portanto, não demonizo os políticos, considero até são e serão peças fundamentais para o desenvolvimento do nosso modelo de sociedade. Queria realçar, antes de fazer uma breve intervenção, que esta é a primeira conferência do Instituto Ludwig von Mises Portugal no ano de 2013, mas, acima de tudo, de facto, na sequência que disse inicialmente, elogiar o empenho do Guilherme numa causa em que acredita, a convicção e a determinação que demonstra em defendê-la, julgo que falam por si e, além do Guilherme, os restantes embaixadores da escola austríaca, saudá-los porque se dedicam a uma causa no sentido de melhorar, obviamente, o nosso modelo de sociedade e mais cidadãos houvesse com esta determinação, esta vontade de participação, estaríamos certamente melhor. Eu fui apresentado e bem como aluno do MPA da Católica. Inscrevi-me no MPA precisamente por aquilo que disse inicialmente, por ser alguém que gosta de política e considera a política uma ferramenta fundamental. Sou alguém também, do ponto de vista de formação académica, sou de gestão, mas acabei por, na carreira profissional, envolver-me muito na área comportamental e, portanto, acabo por associar aqui uma série de fatores que, me mostraram também que o MPA poderia ser uma oportunidade para desenvolver determinado tipo de competências e pô-las. Eu não desempenho nenhum cargo político, não estou à espera de vir a desempenhar, mas as coisas podem acontecer a qualquer momento a quem se interessa e a quem participa nelas. E, portanto, considero esta uma ferramenta fundamental para o sucesso de futuros desempenhos e também para aquilo que entendo como estratégia pessoal na minha própria vida e na vida empresarial. O MPA tem sido fundamental para compreender e fundamentar a análise e a complexidade das escolhas públicas, que é algo que, tendo passado pela experiência de ter de as tomar antes de frequentar o MPA, hoje em dia posso fazer a retrospectiva muito mais crítica do que o que fiz na altura em que deixei atrás para ser político. Os alertas também para o equilíbrio, para a falta dele, falaremos aqui de certeza hoje,
entre o Estado e o mercado, com situações muito concretas que nos doem a todos, que são assuntos do dia-a-dia, a forma, tentarmos demonstrar uma forma menos complexa de nos aproximarmos do interesse coletivo, do verdadeiro interesse coletivo e a forma correta e mais adequada de lá chegarmos, e problemas que nos condicionam a prosperidade, que são problemas também temáticos, a obesidade do Estado, os grupos de interesses, a procura de vendas do Estado, enfim, tudo numa lógica de não exclusividade nem do pensamento político, nem do pensamento económico. E isso, de facto, tem sido algo que tem acrescentado, pelo menos a mim, tem acrescentado bastante. E eu aqui acrescento também algo que está implícito e que eu também trago da minha vida, que é a dificuldade de implementar o sistema ideal, que são as pessoas. Não é? E hoje vivemos atualmente um momento, a complexidade das pessoas, as dificuldades, não estou a falar das pessoas enquanto beneficiários das políticas, estou a falar das pessoas enquanto tudo, enquanto stakeholders, enquanto implementadores, enquanto beneficiários, enquanto opinion makers. E a dificuldade das pessoas, também há ciências que analisam este tipo de dificuldades e as nossas vertentes comportamentais, os nossos perfis individuais, e cada titular de cada órgão político, cada titular de cada decisão política tem características intrínsecas completamente diferentes. Nós hoje vivemos, para dar um exemplo desta questão das dificuldades das pessoas, vivemos um momento em que um dos temas de ordem do dia é a reforma da Segurança Social e a sua clara insustentabilidade. Hoje li um artigo do qual tiro aqui uma citação, que diz o seguinte: os principais inimigos do Estado Social foram aqueles que durante décadas acumularam os supostos direitos sem se preocuparem com o seu financiamento. E, de facto, nós na Segurança Social temos um sistema chamado Pay As You Go, portanto um sistema de redistribuição que, por diversos fatores, entre os quais o fator demográfico e o fator do emprego, é hoje um sistema de no-go. E perante esta situação, enfim, concreta de sistema de no-go, abre-se aqui um espaço para a implementação de agendas de políticas alternativas. E julgo que hoje esta discussão que aqui vamos ter é muito pertinente para este assunto, entre outros. Mas há aqui eu queria terminar deixando também uma questão da minha parte, para depois ser discutida, que é o fator da possibilidade de implementação e, designadamente, da velocidade de implementação. Se resulta em Portugal procurarmos ter uma agenda de implementação rápida de determinado tipo de perspectivas políticas. E eu dou aqui um exemplo, enfim, que estudei há pouco tempo, para mostrar que aprendi alguma coisa. A Nova Zelândia liberalizou nos anos 80 o setor agrícola e conseguiu fazê-lo em 3 anos, com algum risco, com alguns custos, mas de facto hoje tem uma estrutura e um sistema muito produtivo, muito competitivo, muito inovador e depois mais barato para o consumidor final, designadamente para os mais necessitados. E a minha pergunta que deixo é possível fazer isso em Portugal? O fator cultural não é um obstáculo demasiado difícil para ultrapassarmos? Fica este meu contributo para a sessão, que eu faço votos que seja inspiradora para todos. Obrigado. O discurso do Dr. Alberto Araújo Lima, damos assim por oficialmente aberta esta sessão, este evento. Pelo que eu chamava ao palco os nossos 2 convidados, e eu passarei a apresentá-los brevemente. Em primeiro lugar, o professor Dr. André Azevedo Alves, da Universidade Católica Portuguesa. É doutorado pela London School of Economics e é um dos 2 únicos membros portugueses da Mont-Pelerin Society. A par do professor Dr. José Manuel Moreira, também contamos com a sua contribuição na organização deste evento e contaremos certamente hoje com a honra de poder ouvir a discursar no final do evento, que também faz parte da mesma sociedade. Teremos também o Sr. Deputado Michel Seifer, da Assembleia da República, que nos dará o seu contributo pessoal acerca da sua experiência da defesa do liberalismo na prática. Chamava ainda a vossa atenção, a todos os presentes, puderam encontrar nos vossos lugares uma capa. Nessa capa tem algumas folhas A4. Nelas poderão escrever as perguntas que considerem pertinentes para ser colocadas, se tiverem algumas questões, a serem colocadas aos nossos convidados do nosso painel de debate. Pedimos que escrevessem também o vosso nome nelas para poderem ser identificados na mesa. E com isto chamava os nossos convidados.
primeiro pilar. Teria que ver com redução do papel do Estado. Esse será um primeiro parâmetro de avaliação. Ou seja, do momento A para o momento B, como é que estamos do ponto de vista da esfera de liberdade individual por comparação com a intervenção do Estado. Sendo certo que, e creio que isso será, espero eu, relativamente consensual, pelo menos aqui neste âmbito, que no caso português partimos, a situação de partida é uma situação de intervenção estatal relativamente elevada. Um segundo aspecto, visto não da perspectiva do Estado, mas da tal perspectiva dos cidadãos, será avaliar a ação governativa da perspectiva da tal esfera de liberdade individual. Ou seja, em que medida essa esfera de liberdade, nos vários domínios, e aqui depois é fácil chegarmos a questões em que, mesmo entre liberais, há discordâncias, nomeadamente em questões sociais, mas eu não vou entrar, pelo menos agora, nessa discussão, mas nos vários domínios, de acordo com o entendimento que se tem do que é esse alargamento da esfera de liberdade, sem prejuízo de direitos terceiros, o alargamento também dessa esfera de liberdade. Um terceiro elemento, menos vezes referido, mas não menos importante, é a sustentabilidade com que isto é feito. Ou seja, não adianta muito, a meu ver, eu conseguir uma redução do papel do Estado hoje, se o que eu faço para conseguir essa redução do papel do Estado hoje vai implicar um aumento substancial da dimensão, ou do grau, ou até da agressividade da intervenção do Estado amanhã. Portanto, para além de avaliar a passagem do momento A para o momento B, há que ter preocupação com o momento C, D, E, F e assim por diante. Um quarto elemento, de natureza menos económica, tem a ver com que Hayek, temos aqui a sua presença popular atrás, chamaria o rule of law, que a tradução em termos continentais imperfeita será qualquer coisa como Estado de Direito, não é exatamente a mesma coisa na tradução política e jurídica continental, mas também será uma outra discussão em que podemos eventualmente entrar na parte da discussão. Mas o rule of law tem a ver com o facto de todas as pessoas serem tratadas de forma igual perante a lei. Ou seja, para o mesmo grau de intervenção do Estado, estamos, pelo menos na minha perspectiva, que neste domínio é essencialmente hayekiana, perante uma situação mais liberal, se para esse mesmo grau de intervenção não houver pessoas que são privilegiadas face a outras. Por exemplo, pessoas que têm acesso privilegiado a canais de financiamento do Estado, ou pessoas que têm direito a operar em determinados setores, enquanto outras pessoas não têm direito a operar em determinados setores. Ou empresas que são ou grupos empresariais que são sistematicamente beneficiados, e assim por diante. Creio que um bom indicador, para concluir esta primeira parte, um bom indicador geral a esse nível serão os índices de liberdade económica. E que, se virem os índices de liberdade económica, há dois, um que é o de Fraser, compilado por Fraser Institute e o outro pela Heritage Foundation, e eles, normalmente, a dimensão do Estado é um indicador importante, mas não é o único. Portanto, há uma série de outros indicadores, que eu não vou agora detalhar, mas que mais ou menos procuram ir a estas dimensões. Segundo ponto desta minha intervenção inicial, porque é que o Governo que temos tido, na minha perspectiva, naturalmente sujeito a contraditório, tem sido muito pouco liberal ou tem sido não liberal? Há quem aponte, na perspectiva do Governo e da coligação que o sustenta, para o facto de ter havido um corte sem precedentes do ponto de vista da despesa primária. Isso é verdade, só que eu creio que temos que olhar para o terceiro elemento que eu falei há pouco, que é a questão da sustentabilidade. A maior parte dos cortes que foram efetuados, e creio que o vamos descobrir da forma mais dolorosa nos próximos meses, são cortes de natureza não estrutural. Ou seja, são cortes que foram feitos, mas que dificilmente podem ser mantidos a prazo. São cortes que têm a ver com congelamentos, são cortes que têm a ver com suspensão de subsídios, alguns deles até já declarados inconstitucionais. E, portanto, são um conjunto de cortes que passaram não por uma alteração das funções e do âmbito da ação do Estado, mas por, se eu posso usar uma imagem que é imperfeita, mas creio que transmite melhor a ideia subjacente que quero transmitir, cortes que foram tentar apertar o cinto o mais possível para não fazer dieta. Ou seja, eu tenho que caber dentro de um espartilho mais apertado, mas eu, no fundo, não quero
não quero fazer dieta e portanto o que eu faço é tentar arranjar aqui um artifício para caber dentro deste espaço durante algum tempo e esperar que, entretanto, alguém me autorize a poder ter novamente o peso que tenho, ou ter mais peso. O que é que, da minha perspectiva, teria sido essencial, teria sido prioritário e que, infelizmente, não foi feito? Eu creio que a primeira prioridade deveria ter sido, aliás, num artigo que saiu hoje no Diário Económico, argumento isso, a primeira prioridade deveria ter sido a reforma do Estado, a reforma das funções do Estado. E não aquilo a que se recorre 2 anos depois, quando as medidas de tais cortes não estruturais começam ou a não ter efeito, ou a ser declaradas inconstitucionais, ou a ver-se que não podem perdurar no tempo. Esta reforma do Estado, no entanto, é onde as opções mais dolorosas terão de ser tomadas. Daqui a pouco darei só 2 exemplos muito rápidos, mas para já queria deixar esta ideia. Terceiro ponto, e para concluir, depois darei os 2 exemplos. Em que medida é que a culpa, portanto, e até agora eu estive essencialmente a apresentar culpas dirigidas à classe política, em que medida é que, a meu ver, a responsabilidade não é apenas dos políticos? É que uma das razões pelas quais é muito difícil fazer a reforma do Estado, fazer qualquer reforma liberalizadora, já não digo liberal, liberalizadora do Estado, é que, a meu ver, infelizmente, e com consequências graves para os próprios cidadãos, a esmagadora maioria do eleitorado tem perspectivas, na maioria das áreas, fortemente estatistas. E aqui não vou usar a palavra socialista, porque creio que não é mais adequada. Há muita gente que é estatista sem se considerar, ou até sem ser socialista. Mas as perspectivas estatistas são dominantes. É fácil de verificar por vários meios, não é preciso sequer estar a assentar numa percepção geral. Há sondagens que são feitas e há estudos que são feitos para de opinião pública, por exemplo, sobre a perspectiva relativamente aos gastos em saúde ou gastos em educação, e normalmente há uma esmagadora maioria que é a favor desses gastos. E porquê é que isto, a meu ver, iliba em parte, ainda que não totalmente, a classe política? Porque a tendência natural da classe política, e embora a classe política seja extraordinariamente importante, ser bem preparada, melhorar a sua preparação, tal como os quadros técnicos, não faria sentido, sendo coordenador do MPA, estar a dizer o contrário, e genuinamente acredito que isso é verdade, mas ao mesmo tempo, a tendência inata de estruturas burocráticas e de estruturas políticas é de, salvo a existência de um forte fator em contrário, de alargarem o seu poder. E, portanto, se esta tendência inata, que tende a verificar-se em estruturas burocráticas e políticas, coincide com o eleitorado que pede essa expansão, é extraordinariamente difícil de combater essa tendência. Para concluir, só os tais 2 exemplos. O primeiro, e que vai de encontro até ao que o Dr. Alberto Lima referiu na apresentação inicial, embora não estivéssemos combinados, o sistema de pensões. A discussão que temos tido sobre a TSU dos pensionistas, dos cortes de pensões, etc., em larga medida é surreal. Porque nós estamos confrontados com uma situação em que, não é médio prazo, a curto prazo, todo o sistema vai ser insustentável. E estamos a discutir, inclusive os partidos no interior da coligação e figuras importantes dentro dos 2 partidos na coligação, a discutir até que ponto é possível esticar o status quo. Ou seja, se nós conseguimos uma folga de mais, estava eu a ouvir na rádio ao vir para cá, se conseguimos mais meio ponto percentual de folga, já não precisamos de fazer cortes. Porque não precisamos de fazer cortes este ano, não é? E por 2 ou 3 anos temos uma situação ainda mais grave. Mas já não precisamos de fazer cortes. Vamos tentar batalhar pelo meio ponto, porque se conseguirmos o meio ponto, não precisamos de cortar. A esse respeito, o artigo do professor César das Neves, hoje do Diário de Notícias, que já foi aqui citado, que é muito bom. Segundo exemplo, com isto concluirei, que é um tema que me é especialmente caro, por várias razões. Financiamento do ensino superior. O que tem sido, é um excelente exemplo de como o que tem sido feito é tentar apertar um bocadinho o cinto sem mudar nada estrutural. Nada, absolutamente nada.
nem em termos de liberdade de escolha, nem em termos de o Estado deixar de garantir financiamento popular da oferta, etc. E mais, assistimos, com muita pena minha, a que, quando, ainda muito recentemente, na última vez que houve uma tentativa de haver um corte, mais ou menos, não era de nenhuma alteração estrutural, mas era um corte de financiamento um bocadinho mais ambicioso, a principal resistência, que foi eficaz, conseguiu travar o corte, veio de onde? Veio do grupo parlamentar do PST e do grupo parlamentar do CDS. Portanto, o grupo parlamentar do PST e o grupo parlamentar do CDS foram eficazes em termos de independência face ao governo. Para quê? Para travar um corte na despesa pública e para assegurar a manutenção do status quo. E, portanto, creio que a situação é, de facto, bastante complicada. Obrigado. Debater algo que, de facto, porventura seria, à partida, um bocadinho mais exótico do que o habitual nas grandes conferências sobre o Estado da Nação e os prós e contras, sucessivas discussões em que não se discute nada. Portanto, agradeço o convite, agradeço naturalmente também à Universidade Católica dispor o espaço e ver numa universidade portuguesa, ainda que privada, vem a propósito, mas ver o coração da família Mises espalhar à volta é algo verdadeiramente notável também, o que aponta não só o dinamismo do Instituto Mises em Portugal, como também algum crescimento que eu acho que tem vindo a acontecer de consciências no que diz respeito à área do liberalismo que se move no liberalismo destes dois senhores, e não o que as pessoas dizem que é o liberalismo, o neoliberalismo, o ultra-neoliberalismo. O Guilherme, ao bocado, apresentou-me com bastante eficácia. Eu sou o opressor, na verdade, o representante oficial do opressor, e perguntava ao bocado, Guilherme, o que é que eu podia partilhar da experiência na política ativa defender o liberalismo. Portanto, o título da conferência, da minha intervenção, poderia também ser fracasso. Seria mais honesto. Sendo certo que eu não vou fracassar numa coisa, não vou tentar arguir aqui que o governo em funções é um governo liberal. Não me levem a mal, mas eu tenho algum respeito para o suficiente para o fazer. E sendo certo que também, eu pelo menos não disse, tenho essa vantagem. Eu acho que, em primeiro lugar, falar que é o tema em si da nossa conferência, entre liberalismo e governação, ou liberalismo e política, pode às vezes levar, principalmente em quem não está tão versado no liberalismo, pode levar porventura pessoas a pensarem que os liberais não têm nada a dizer sobre governação, não têm nada a dizer sobre política. Eu acho que isso é falso, mas acho que há pessoas que acreditam nisso. Não é? Os liberais não querem acabar de gostar, não é? Eu conheço muito poucos liberais que querem acabar de gostar, sei que quando estão na sala, mas mesmo os liberais que querem acabar de gostar reconhecem que isso leva muita carga burocrática para acabar de gostar. É preciso muita portaria, muito decreto-lei, etc. É preciso ter um projeto político. Não é? É preciso, há de facto políticas reais, políticas concretas que os liberais querem implementar. Não se limitam a pôr-se de fora e dizer aos que queremos acabar com isto tudo, portanto não temos nada a dizer sobre isto. Não, os liberais que eu acredito e os liberais que eu sigo e que leio, que são liberais que querem emagrecer o Estado, libertar os indivíduos, libertar as famílias também, as empresas da pressão, da opressão, como o Guilherme disse no início do Estado, têm propostas políticas concretas. E há bons exemplos, felizmente, de liberais a fazer política. Nos Estados Unidos, naturalmente, o Dr. Ron Paul e o filho, o Rand Paul, respectivamente representante e senador nos Estados Unidos, e talvez aquele que mais cedo me inspirou e com o qual eu, se calhar, comecei a relacionar com o liberalismo teórico, que foi o Frédéric Bastiat, que era deputado francês. Aliás, muitos dos textos dele usam relações e temas da realidade política de meados do século XIX, e ele cita nomes, não é, de outros deputados a quem ele está a referir. Eu julgo que até alguns textos que nós lemos são mesmo discursos lidos na Assembleia Nacional Francesa, ou como é que se chamaria naquela versão
da República do Império Francês, que eu não sei em que ele agiu, mas é possível fazer política sendo-se liberal e sendo-se deputado, porventura até governante liberal. Aliás, o grande documento inspirador também de muitos liberais, que é a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, que eu julgo que nas primeiras 3 ou 4 frases resume todo um programa, é um texto escrito por governantes, escrito por governadores dos Estados Unidos da América e dos Estados federados dessa União. Portanto, dando de barato que é possível, ainda que com sucessos variáveis, fazer política sendo-se liberal, importa perguntar, porventura, em Portugal, então, quem é que faz política do lado liberal e com que sucesso ou insucesso. Eu acho que, olhando para a escola austríaca, olhando para quem segue esse liberalismo, ou que para mim é o liberalismo, naturalmente, eu achei simpático ter-me convidado a mim, portanto, dou barato que me incluem nesse grupo. Acho que há muito poucas outras pessoas, pelo menos no ativo. Acho que nos partidos, apesar de tudo, há bastante, algumas também estão aqui na sala, que são liberais dentro dos partidos. Na política no ativo haverá, num critério lato, tão lato como quiser, Esteve cá o escrita nos no na sexta-feira, que eu creio que também tem provas dadas e escritas nessa ação. O Carlos Abreu Mourinho, do PSD, que também, juro que não disse isto para provocar ninguém, até porque eu também sou futista, para dar dois exemplos que acho que têm duas coisas em comum e é por isso que eu os quero dar, que estão os dois partidos que normalmente se associam à direita do centro. Eu não quero entrar numa discussão que tem havido nos últimos meses e acho que é muito profícua nos blogs sobre se o liberalismo e direita é a mesma coisa ou se são dois conjuntos que se tocam em grande parte. Acho que isso é outro tipo de discussão, mas pelo menos há uma coisa em comum, o Carlos e eu de alguma maneira vieram, ainda que tenham começado a sua ação política antes, dos blogs liberais. Tem feito em Portugal o grande, diria eu, a grande vanguarda, o grande trabalho da teorização do liberalismo em Portugal. Não é? Também, por acaso, o André vem da mesma, independentemente do que fazia antes e do que faz agora, está também nesse domínio, nesse universo. E, portanto, no Insurgente, nos Fêmeas e noutros blogs, para também não deixar aqui muitos em cima da mesa, tem-se feito um trabalho de análise e, estranhamente, devo dizê-lo, ainda que eu concordo com a maior parte das coisas que o André disse, e já aqui disse que também acho que o governo é liberal, é, apesar de tudo, pela primeira vez, tirando as questões sociais que aqui também foram referidas, o aborto, o casamento gay, algumas outras coisas aí que os liberais se dividem, não há uma doutrina, digamos assim, unificadora. Pela primeira vez, tirando essas questões, eu vejo também, em alguns liberais, uma divisão entre aqueles que, de facto, consideram que o governo não é um governo que levasse uma boa nota do Sr. Hayek, porventura, e aqueles que defendem, porque os há, eu não queria aqui nomear ninguém, não quero apontar deles quem foi, mas que escrevem que não, que de facto as políticas que o governo segue são políticas que o liberal defenderia ou pode defender. Portanto, há dois tipos de argumentação que vão um bocadinho ao encontro das categorias que o André aqui definiu há pouco. Uma é olhar para as políticas do governo e ver aquilo que está a ser feito a nível da redução da despesa pública, ao nível da redução da receita pública e dizer que isto não é suficiente ou não é de todo aceitável, ou não é imposto, etc. Ou aqueles que dizem, não, nós está-se a atacar o déficit, está-se a controlar o déficit, que é aquilo que mede o que acontece no futuro, e isso está a ser feito de uma forma louvável, de uma forma boa, do Ministro das Finanças, pelo Governo por quem o apoia, e o Governo, portanto, para isso merece uma boa avaliação. Eu não posso deixar de dizer que acho que não há, apesar daqueles que eu encontro no ativo, estar no PSD ou no CDS a fazer política enquanto liberais, nenhum destes partidos se define como liberal, nem nenhum destes partidos tem de estar muito interessado nisso. O PSD muitas vezes reclama para si algum lugar liberal, esteve, aliás, a nível europeu, na família liberal dos partidos liberais na Europa, depois de não ter sido aceito na Internacional Socialista, é evidente, foram vicissitudes do 25 de Abril, mas, enfim, muitas vezes associa-se a algum pensamento liberal ao PSD. No CDS, onde eu estou, costumo dizer que o CDS é um partido democrata cristão, aberto a conservadores e liberais. Sempre certo que o aberto ou liberais é um bocadinho mais, posso dizer a minha experiência pessoal, do
que ficar no canto e estar caladinho enquanto os democratas cristãos fazem o seu trabalho. Mas isso é outro tipo de discussão. Aquilo que eu acho é que, não havendo um partido liberal, no nosso entender, em Portugal, também não há, naturalmente, razão para haver um governo com políticas especialmente e altamente liberais. Criou-se, é verdade, eu acho que aí foi uma vitória daquelas vitórias comunicacionais ou daquelas vitórias da linguagem que a esquerda ganhou, criou-se o mito de que as políticas de austeridade eram políticas neoliberais. O que é que isso quer dizer? E, portanto, este governo claramente é um governo de austeridade, é um governo dos maus, não é? E, portanto, só pode ser um governo neoliberal. Porque já não se usa neoconservador desde que o Bush se foi embora. Portanto, essa ideia criou-se, de facto, se calhar nas pessoas que estão na sala, não sei se há dúvidas sobre isso, se houver, são bem-vindas, mas lá fora, desta porta para fora, há muitas pessoas que estão convencidas, de facto, que políticas que muitos daqui classificarão como apenas princípios são políticas de um governo mau, dos maus, dos neoliberais, que quer destruir o Estado Social e que, por isso, não olha a meios para levar as pessoas mais para a miséria. Pronto. O que é que eu acho que falha nesse ponto de vista? Naturalmente é preciso, em primeiro lugar, compreender que Portugal não está, não que se tivesse, a situação fosse melhor, mas não está na sua plena capacidade da sua autonomia financeira, da sua autonomia orçamental, naturalmente, devido ao programa de crescimento. Houve um momento que eu acho que é decisivo, que eu acho que não foi bem interpretado pelo Governo, e que foi quando houve o primeiro acórdão do Tribunal Constitucional. Sendo certo que, como o André aqui disse agora, as medidas que na altura foram chumbadas, ainda que se recordam que pudessem ser chumbadas até ao final do ano orçamental, porque o Tribunal considerou que era pior não o fazer. Essas políticas eram políticas temporárias, de facto, as de corte dos subsídios de férias e Natal, mas eram mesmo sendo assumidas pelo Governo como temporárias, foram declaradas inconstitucionais. E o que acontece nesse momento é que o Governo parece, falo de corte, falo como observador, fica sem um plano B razoável. Não tinha, pelos vistos, não quis ter. Algo liberalizante poder ser a partir desse princípio. O próprio programa da Troika é naturalmente um programa que prevê o aumento de impostos, já que não preciso dizê-lo, e vai ter que se também não alongar, ficar, se calhar, para mais daqui a um bocado, alguma partilha de experiência sobre, ainda bem que ainda não é esse benefício da sua liberal, nesta maioria governamental. Que eu acho que o Adolfo Nunes, não sei se fizer essa pergunta, teria tido histórias provavelmente mais interessantes para contar, estando ainda há pouco tempo no governo. Mas para já, obrigado. Foi interessante este ponto que o deputado Michel Sousa referiu. Também já conhecido frisado pelo professor Dr. André Azevedo Alves, que é a questão dos liberais muitas vezes não estarem em acordo nas questões sociais. Ou seja, há uma linha económica que os une, ou seja, a diminuição do papel estatal na vida do indivíduo, mas nas questões sociais há uma certa divisão. E surge aqui a questão de misticismo da palavra liberal. Como já foi dito e bem, neoliberal é uma palavra que não existe em ciência política, como o professor Dr. André Azevedo Alves poderá comprovar. Dito em bom português, é uma invenção dos mídias, ali numa viragem do século XX para o século XXI. Portanto, um liberal surge, e acho que isto é consensual entre ambos, como alguém que pretende menos intervenção em termos económicos. Se o for social, e no Instituto de Mises de Portugal é a ideologia vigente, se também não for em questões sociais, para além do liberal, que é uma coisa mais ampla, estamos na presença de um libertário. E mesmo vendo pela posição que o deputado Michel Sousa tomou na última votação da coadoção, talvez seja alguém a defender a liberdade também nessas questões sociais, e por isso um libertário Mises, um libertário misesiano. E nesse aspecto, acho que é importante deixar só esta nota, foi por isso também o principal argumento de termos convidado. É o único deputado em Portugal, eu acho que isto é de louvar, é o único, não canso de dizer isto, é o único deputado em Portugal que se assume livremente e orgulhosamente como sendo libertário, e já o fez várias vezes. Com a saída, isto depois da saída do Adolfo Mesquita Nunes para o cargo de secretário de Estado do Turismo. Com isto, professor, colocava-lhe se calhar a questão,
Sendo que a via da subida dos impostos e dos cortes não estruturais, dos cortes conjunturais, os falsos cortes, como muitos liberais a chamam, não é uma via liberal, é uma via muito menos libertária do governo. Quais são os cortes estruturais que o professor André Wallace gostaria de propor a quem atua e a quem tem a possibilidade de fazer esses mesmos cortes? O meu problema com quem argumenta que, enfim, temos um superávit primário, que o déficit foi controlado, que apesar de tudo isso foi conseguido, o meu problema com essa linha de argumentação, volta ao ponto inicial, é a questão da sustentabilidade. Ou seja, isso foi conseguido de uma forma que, repito, veremos da forma mais dolorosa nos próximos meses, temo, de uma forma que não é sustentável. E agora, ainda então à pergunta. Que tipo de coisas seria preciso fazer para que essa redução fosse sustentável? Acho que um bom ponto de partida é olhar para a estrutura da despesa do Estado. E a maior parte da despesa do Estado é despesa de chamadas áreas sociais e depois também a componente salarial. Portanto, à partida, qualquer via de redução estrutural que não passe por estes dois segmentos, a meu ver, logo à partida não tem grande credibilidade. Há coisas que eu concordo, que são muitas vezes referidas, circulam até por e-mail, em sites, e que eu acho que seriam, em muitos casos, seriam bem feitas, de cortar os orçamentos dos gabinetes, de cortar os motoristas, de cortar isto e de cortar aquilo, embora alguns até podem ter efeitos perversos, mas, enfim, mas dou-te barato que muitas seriam desejáveis, mas não resolvem o problema estrutural. Podem servir de exemplo, podem, enfim, contribuir até para a aceitação de outras medidas, mas por si só não vão resolver o problema. Portanto, sendo, digamos, o problema básico, a parte salarial do Estado e a componente de despesas sociais, basicamente é preciso rever essas funções do Estado. E, portanto, eu diria, e até para pegar nas duas áreas, que são também duas áreas significativas em termos de despesa, e a meu ver as duas onde há maior potencial de poupança, a saúde creio que é um bocadinho mais complicada, ainda que haja também muito a fazer, a educação e a segurança social. No caso da educação, claramente, se continuarmos a ter um sistema em que o Estado é visto como financiando o acesso gratuito ou quase gratuito do ponto de vista dos utentes dos serviços, não há reforma estrutural possível. E, portanto, a meu ver, no campo da educação, a prioridade devia ter sido, imediatamente após a tomada de posse do Governo, a de promover uma alteração do financiamento do sistema, quer a nível do ensino básico e secundário, quer ainda mais, porque aí seria mais fácil, do ensino superior. Levantaria problemas? Certamente. Levantaria argumentos de inconstitucionalidade? Certamente. Mas vimos que o caminho que foi seguido para evitar isso levantou na mesma. Ou seja, no fundo a situação que temos é o pior dos mundos possível. É que o Governo e a coligação que o sustenta podia estar agora a dizer nós tentamos resolver o problema de forma estrutural e não nos deixaram, mas não pode. O que pode dizer é tentamos aguentar a situação e mesmo assim não foi possível fazer. Segundo aspecto, na segurança social, claramente a questão terá que passar, se quisermos sair deste caminho de cortes sucessivos graduais e de aumentos também graduais de contribuições, por um recálculo das pensões. Com alguma base, isso é naturalmente uma matéria complexa e com implicações sociais significativas e implicações em termos de equidade também significativas, mas a meu ver, sem recálculo das pensões e sem uma transição para, ainda pelo menos parcial, para um sistema de capitalização para o futuro, não é possível resolver a situação. Em ambos os casos, são questões que levantariam, certamente, tal como no caso da educação, uma série de problemas, uma série de resistências, mas, a meu ver, essas eram as resistências que valia a pena, esses eram os combates que valia a pena travar. Os combates que foram travados e realço, perdidos, no caso dos subsídios e no caso da TSU, por exemplo, eram combates em larga medida inúteis porque também não iam resolver os problemas estruturais. E só uma nota para concluir a resposta.
que há algum tempo atrás, ainda com menos tempo passado de governação, participei num debate na Rádio Renascença com o ministro Vítor Gaspar e discutimos, uma das questões que discutimos foi essencial, foi esta, foi a questão das medidas serem temporárias ou não. E eu lembro-me de insistir, quer dizer, independentemente da questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade, que já na altura se falava que ia haver essa contestação, o estar a assumi-las como temporárias era basicamente uma falsa resolução para um problema, que era evidente, diante para as contas públicas, que aquilo só seria uma solução se elas não fossem temporárias. E, portanto, estar a assumir logo à partida como temporárias, ou em termos também, se o problema vai ser daqui a um ano, quando houver a declaração de inconstitucionalidade, ou se não for inconstitucional daqui a 3 anos, quando o prazo expirar e for preciso fazer outra coisa qualquer, voltando à situação de partida. Portanto, creio que este é o problema, este é o problema fundamental. Muito obrigado, professor. Eu gostaria só de fazer não só do ponto de vista consciencialista da situação do mercado, mas também porque o deputado Michel Sóiber achar que moralmente é algo que, como libertário, vê que deve ser feito. Obrigado, Guilherme. Eu acho que é importante dizer, só uma das coisas antes de responder à pergunta, que tem que ver naturalmente com o facto de, eu acho que isso depois, quando falarmos propriamente do futuro, não é? Para Portugal, que também vem no enunciado da nossa conferência, tem que ver com uma realidade que é, neste momento, mutável para todos os efeitos, que é a Constituição da República. E a Constituição, o André refere-se bem ao facto das medidas enunciadas na altura de incidência sobre os salários e as reformas serem temporárias, e elas foram ainda mesmo inconstitucionais serem declaradas temporárias. Elas nunca seriam por maioria de razão inconstitucionais se não fossem, se fosse decidido, digamos assim, à cabeça que seriam para se manter. O que não tira bem da argumentação do André. Só estou a dizer que há uma razão política e jurídica, que se vem, aliás, a verificar, apesar de tudo, na versão mitigada das medidas, de inconstitucional. E quando o Guilherme aqui pergunta se uma série de outras propostas do André seriam morais, elas seriam naturalmente todas inconstitucionais, uma boa parte delas. E, portanto, eu tenho feito um discurso e tenho escrito sobre isso, como às vezes se lê, que eu acho que é importante fazer um debate também sobre a Constituição. O que não é moral, o que não é aceitável, é que o país e o Estado, não o país, não a nação, mas o Estado, se tenham endividado tantos anos em nome de contribuintes que ainda nem nasceram e que nem votaram. Portanto, se para os liberais o ideal, naturalmente, é que as decisões do Estado não afetem os indivíduos numa medida em que, portanto, não se retire do rendimento do trabalho, do rendimento do capital, uma parte obscena, como se retira, para financiar o Estado. Há também uma moralidade na democracia que advém do facto de, pelo menos, mesmo que isso depois para os liberais não tenha problemas, pelo menos há uma maioria de pessoas, claro que depois torna o sistema sustentável quando essa maioria vivamos de uma maioria, mas isso já é um problema, uma maioria de pessoas que decide que determinado caminho político é sancionado. Agora, quando as opções políticas, constitucionalmente, legais, legítimas, como foram até agora sempre, permitem que se individa em nome de uma geração que ainda nem nasceu, nem votou, portanto, para trás, ou seja, que não votou retroativamente, nem deu a sua voz sobre aquelas questões, eu julgo que aí há um problema, de alguma maneira, ético, que em Portugal e um bocadinho noutros países na Europa, sendo certo que alguns países já introduziram um travão constitucional no endividamento, há um problema ético que é importante e que vai para além da discussão entre os liberais. Eu acho que esse problema ético põe-se em toda a gente que justifica, ainda que isso tenha problemas, espero já ter explicado, que justifica as políticas com a legitimidade de voto. Porque muitas vezes se essas políticas são feitas com legitimidades em votos que não existem, ou com consequências para pessoas que não tiveram o direito de votar, isso levanta problemas que ultrapassam até as questões dos liberais. Eu acho, portanto, que é importante fazer esse debate sobre a sustentabilidade das contas públicas numa perspectiva também constitucional. Acho que era importante que houvesse, e não tem que ser os liberais, podem naturalmente por meio de razão ser, mas não tem que ser só uma batalha dos liberais. Haver uma ligação real
entre aquilo que o Estado gasta e as opções de cada uma das pessoas que está a votar no momento. E acho, em todo caso, que a pergunta também foi feita como liberal, não tenho dúvidas nenhumas que os mercados servem, como serviram durante muitos anos, para oferecer serviços de qualidade e às vezes mais baratos e com menos despesa para as pessoas, para oferecer serviços como a educação e até a saúde, onde eu, no entanto, concordo com o André, as coisas são um bocadinho diferentes. Não acho que haja uma maioria política e uma vontade política maioritária, nem sequer de um terço, quer dizer, nem é uma maioritária, nem sequer com grande expressão em Portugal para isso. Não é? Portanto, eu acho que o liberalismo ainda tem que fazer muito combate cultural para que uma opção política dessas tenha vindo em Portugal. Repare, e vou com isto voltar a passar a palavra. Nós estamos habituados, estão habituados a pensar de forma liberal, retiram naturalmente uma série de consequências e retiram uma série de justificações da sua ação política, daquilo que pensam politicamente, justamente de uma análise moral que eu creio que estava aqui implícita na pergunta que o Pedro fez. Ou seja, é moral para um liberal. É moral eu usufruir de um serviço ou retirarem do meu rendimento para me porem à disposição um serviço que eu à partida não quero utilizar. Isso é uma pergunta que para os liberais está bem resolvida, mas não é uma coisa que preocupa exatamente a maioria das pessoas. E, portanto, nós às vezes andamos um bocadinho à frente na argumentação, porque já resolvemos o problema para nós, não é? Moral, ético, para nós até é imoral pedirem-nos para contribuirmos para um serviço para o qual nós não queremos contribuir, para o qual, porventura, na educação, por exemplo, até está digamos assim, ocupado por uma ideologia que também não é a nossa, não é? No ensino superior, por uma razão, parece isso que é o que se está a referir. E, portanto, nós temos essa questão resolvida, mas isso não acontece com a maioria das pessoas. A maioria das pessoas, porventura, falha à partida numa consequência limpa ou numa lógica de utilitarismo. Não. Reparem, eu preciso garantir que toda a gente tenha acesso à saúde e educação. Eu acho que toda a gente concorda, não é? Os liberais concordam. E a melhor maneira de fazer isso é garantir que há quem faça esse serviço financiado pelos impostos. E esse salto, os liberais já perceberam ou já consideraram que não é por uma razão ética e por uma razão constitucionalista. Ou seja, para além de considerarem que o mercado resolveria isso de uma forma melhor, também acham que, eticamente, o socialismo, status quo, como quiser, não resolve. Para a maioria das pessoas, mesmo não existe o problema ético, porventura, e a questão utilitarista também não está resolvida. Mesmo assim, é isso. Uma das coisas principais que, como liberal, eu me paro no dia-a-dia da política é quebrar certas barreiras mentais, não é? Falácias, que vocês pensam que os liberais normalmente resolvem bem, falácias da janela partida, da diferença de causalidade e correlação e causalidade, aquela coisa clássica, também pós-Teró, ou seja, uma coisa que acontece em sequência não é necessariamente uma coisa que acontece por alguma causalidade. Há muitas, e acho que isso para mim é a coisa que eu sinto sobretudo na política ativa, que são muitas falácias mentais, muitas barreiras mentais, porque também vos digo uma coisa, eu acho que é preciso ser tão honesto, é preciso ser honesto nas duas direções. Os liberais acreditam no que acreditam, pensam o que pensam, propõem o que propõem, não é porque acham que isso vai criar o caos e a maldade e toda a gente morrer à fome, mas vamos para casa felizes. Os liberais chegam a casa, esfregam os rostos contentes, já dei mais uma machadada nos pobres ou nos socialistas e já inventei mais uma maldade que vai aumentar a pobreza. As pessoas acreditam que isso serve melhor a toda a gente, mas o mesmo acontece do outro lado, não é? Os socialistas também não chegam a casa e dizem já inventei mais uma maldade para levar uma liberdade aqui ao telheiro e com isso conseguir que ele se sinta ainda mais oprimido. Agora amanhã vou inventar mais uma novidade, vou subir o salário mínimo porque isso vai aumentar os empregos. Não pensam assim, não é? As pessoas estão todas mais ou menos de boa fé e dentro também de certas ilusões que os liberais às vezes têm. Eu pedia-vos que levantassem a folha, caso quisessem que ela fosse recolhida pelo colega, para também começarmos a dinamizar um pouco mais este sistema de perguntas aos nossos convidados.
Entretanto, com esta questão mencionada pelo deputado Michel Soifer, acerca do argumento consequencialista dos liberais, ou seja, os libertários, os liberais, quando propõem a intervenção do mercado para solucionar problemas que agora temos o Estado a tentar solucionar, como é o caso da saúde supostamente gratuita, da educação supostamente gratuita e tantos outros serviços supostamente gratuitos e supostamente funcionários. Michel Soifer apresenta-nos a resposta dos liberais, ou seja, o mercado. Professor Andrés Adolfos, para quem não é liberal, para quem não tem o conhecimento económico, sempre que o liberalismo é uma escola, uma ideologia fortemente apoiada pela ciência económica, para quem não tem este conhecimento económico, saber o que é o mercado, pode olhar para o que está aqui a ser dito quase como, mas que mito é aquele, que misticismo é aquele que eles chamam de mercado e o que é que o mercado consegue fazer? Porque quem não tem dinheiro para entrar no mercado fica, à partida, excluído, pensarão alguns. E esquecem-se, quem argumenta isso, esquece muitas vezes que existem caridades que, se fossem menos tributadas, se os indivíduos fossem menos tributados, poderiam fazer um serviço fenomenal que já fazem muitas vezes em Portugal, e por isso merecem um grande bem-aja. Existiria um sistema de solidariedade nacional ou local que poderia abranger as pessoas que se sentiriam e que seriam excluídas do mercado. Professor, como economista, qual é a magia do mercado, por assim dizer, em funcionar melhor do que o Estado, em comparação, ou melhor, em colaboração sempre com caridade e solidariedade, na resolução dos problemas sociais? Como é que funciona isso em termos da ciência económica? Obrigado, Diego. Queria começar por reforçar uma ideia que o Ministro falou e que me parece que é importante e talvez seja até, em certo sentido, mais importante para quem, como é o contexto em Portugal, está numa posição minoritária. Que é esta ideia de também não assumir que toda a gente tem ideias diferentes, que as tem necessariamente por uma questão de perversidade. Eu estou perfeitamente convencido, e nisso concordo inteiramente com o que foi dito, que a esmagadora maioria das pessoas, dos políticos, ia dizer professores já não têm. As pessoas defendem ideias que classificaríamos de forma um bocadinho rude como estatistas, o fazem com boas intenções. E mesmo que não o façam, é um bom princípio argumentar como se fizessem. Então, isso era uma ideia, mais ou menos, daquele senhor que está ali, de Frederick Hayek, que era, independentemente, nós em última instância, nunca podemos ter a certeza sobre as intenções de quem defende uma ideia, mas o nosso argumento será sempre mais forte se admitirmos, se não fizermos um juízo de intenções sobre quem está a defender a ideia. Isso é verdade. Quer quando fazem um juízo de intenções sobre nós, quer quando fazemos juízo de intenções sobre terceiros. Isso creio que é um ponto, importante. Ou seja, acho que é factualmente verdadeiro e acho que mesmo nas circunstâncias em que não seja, é ainda assim um bom princípio em termos de reflexão e em termos de argumentação. Segundo aspecto, e para ir de encontro à pergunta do Diego, acho que também é importante distinguir entre o que pode ser um ideal liberal, ou vários ideais liberais. Se começarmos a debater, se calhar, em profundidade, quantos liberais tivermos, vamos ter diferentes números de ideais liberais, ainda mais tratando-se de uma escola de pensamento individualista, não é? Mas é importante distinguir este plano do que é o ideal e um plano do que é que se faz partindo da situação em que está. E eu aí tenho algumas, relativamente à reforma das políticas sociais e da intervenção social do Estado, creio que não estou totalmente de acordo com o que foi dito pelo Misha. Porquê? Porque eu creio que, a meu ver, é mais o contrário. E mais uma vez, peço desculpa, falarei da área que conheço melhor. Recentemente, eu estava a comentar isso antes de subirmos ao palco. Recentemente, a FCT, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, promoveu um concurso para financiamento total, a 100%, de programas doutorais. Basicamente, programas doutorais que sejam aprovados, que ganhem esse concurso, são financiados a 100% por um período de 4 anos, depois no final dos 4 anos haverá, em princípio, um novo procedimento, um novo concurso para o efeito. Um conjunto de parâmetros, um conjunto de
juros de avaliação, critérios, etc. E sobre isso não vou comentar, vou dar para tudo terá funcionado bem. Nesse processo, na área das ciências sociais, como vi, estive a ver a lista dos programas aprovados antes de ir para cá, ou pré-aprovados, o processo não está finalizado, mas na área das ciências sociais, a instituição mais bem-sucedida, ou pelo menos uma das mais bem-sucedidas, mas creio que até é mais bem-sucedida, só não quero dar a certeza porque não contei de instituições, etc., mas pareceu-me que era, foi o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, teve 2 programas doutorais aprovados, portanto, vão ter financiamento total por parte do Estado. Um liderado pelo professor José Manuel Pureza e o outro liderado pelo professor Boaventura Sousa Santos. Não conheço os pormenores do processo, portanto, assumo que o processo terá, que se deve a mérito dos respectivos programas e dos respectivos coordenadores, e este também não seria o local para aqui discutir em detalhe esses mecanismos de financiamento. Vamos dar barato isso. Agora, reparem a situação em que estaria se, para além de haver este mecanismo de financiamento do Estado, centralizado desta forma, disséssemos ainda assim, e além disso, porque o Estado é que sabe determinar estas coisas, não deve haver universidades não estatais. Por exemplo, não poderíamos estar até esta conferência, pelo menos aqui. A tal conferência que foi organizada voluntariamente, sem meios coercivos, etc. E que, enfim, desejava mostrar também a dar a sua modesta contribuição para todos nós, incluindo para os oradores, para a reflexão, para o desenvolvimento de ideias, etc. Portanto, eu creio que se pensarmos, é um bom exemplo para vermos que uma dicotomia Estado ou ação coerciva, ação voluntária, e depois fazer equivaler a ação coerciva ou a ação estatal, a ideia de que a ação estatal é garante escolha e pluralismo, etc., é não só errada como perigosa. Não é? Ou seja, eu diria que quanto mais iniciativas destas houver espaço para desenvolver, liberais, antiliberais, etc., mais vitalidade terá a discussão de ideias e terá o pluralismo numa sociedade. Quanto mais o que for feito depender de decisões por comitês centralizados, depois decidem este programa vai existir, aquele programa não vai existir, menos o potencial que temos. Portanto, creio que muitas vezes a questão é vista ao contrário. Obrigado, professor. Mas nós, na atual sociedade, somos a presa. Ou seja, a liberdade que nós estaríamos dispostos por ideal, e o que escrevemos e o que os nossos pensadores escreveram, a liberdade que estamos dispostos por ideal a prestar e a permitir que o nosso concidadão ou o nosso próximo execute. O nosso concidadão, na medida de estatista, não nos estaria ele a permitir essa mesma liberdade a nós. Isto, do ponto de vista ético, em primeiro lugar, será chocante para quando colocado nesta questão. E era a primeira questão que colocava. A segunda veio do Vasco Figueira, na nossa plateia, que pergunta quais as guias para a intervenção liberal. Mas ele remete para uma trilogia de tentativas. Será através de um partido, de um novo partido, um partido libertário, de um partido liberal? Será a famosa pergunta, o professor André Azevedo já está habituado. Será através de um dos partidos existentes? Ou será através do surgimento de pessoas independentes que tentem apelar ao eleitorado para fazer certo tipo de pressões na sociedade? Neste momento, na Assembleia da República inteira, temos apenas um libertário. Portanto, através dos partidos políticos atuais, seria muito complicado. Obrigado pela pergunta, Guilherme, e eu acho também que elas até estão um bocado ligadas, porque é preciso, é importante recentrar uma coisa, que nós podemos, naturalmente, falar daquilo que temos como objetivo teórico, utópico, se quisermos, de um Estado liberal. Mas estamos a falar de Portugal sempre. E Portugal tem uma situação de partida, tem uma partida, nem que fosse hoje, não é? Uma fotografia que nós tivemos hoje e que tem necessariamente daqui de partir um momento mais libertador, se quisermos, para todos nós. Porque sendo certo que é verdade o que o Guilherme diz, que é uma sociedade liberal dá depois direito às uma série de subconjuntos que se organizam como quiserem.
todos os efeitos. Também é verdade ao mesmo tempo que Portugal não é um país que existe como existe, tem uma Constituição hoje como ela existe, e portanto tudo o que nós quisermos mexer daqui em diante tem que ser considerado este ponto de partida. A não ser que façamos como o Peter Schiff, não é? que teorizava-se como uma ilha, todos e todos para essa ilha. Não sei se safava com constelação, se calhar. Nos ir ou levar quem quisesse por aí, fazer a nossa, ou fazer como naquele filme do Shyamalan, uma reserva natural e morada, e lá dentro fazia-se a sociedade que quisesse construir. Mas isso são interessantes, com certeza, mas são raciocínios, são exercícios académicos, exercícios mentais. Agora, o que aqui é perguntar sobre, digamos assim, qual é a via mais útil, não sei, ou a via mais, ou o provedor que tem mais sucesso, ou que maximiza o nosso lucro, o nosso sucesso, numa abordagem liberal, aqui, eu naturalmente posso-vos dar conta daquela que me pareceu. Na verdade, aconteceu ao contrário. Né? Isso também é uma coisa que às vezes me fazem aqui. Porque é que o liberal foi para o CDS? Mas a história é ao contrário. Com toda a honestidade. Eu fui para o CDS e depois é que me tornei liberal por causa do CDS. Ou por causa de algumas pessoas no CDS que eu estimo e com as quais aprendi muito, como aprendi muito com pessoas que não estão ligadas a nenhum partido. Eu acho que Portugal não tem um partido liberal porque não acho que ninguém quis fazer. Porque também advém de uma realidade que os liberais vivem com muita intensidade, que é a vontade de não se organizar coletivamente. Ainda bem. Não sei. Portanto, quando alguém se junta a um partido que abdica de uma série de coisas, imaginem como é deputado. Porque é que abdica? Ou seja, os liberais podem, se quiserem fazer um partido liberal, fazem criam com as suas regras. Se vão para o sistema político atual, que é, aliás, os atuais partidos que estão na Assembleia da República, reparem, são todos os mesmos partidos que foram eleitos na Constituinte. Mesmo o Bloco de Esquerda, na versão o foi, e tirando o PRD, aquele epifenómeno da Marianos, nunca se sentou na Assembleia da República em partido dos que fizeram a Constituição. Portanto, se os liberais quiserem ir para os partidos que já existem, têm então que estar dispostos a fazer, a ceder, não é? Minimamente. Isso eu não sei se querem ou não querem. Há uns que quererão, ou que quiserem, e outros que não. E eu acho que é o caminho mais razoável que se liga com o último ponto do Vasco, que é também usar isso dentro do partido e para fora dos partidos para chamarem a atenção, para fazer um bocadinho de combate cultural de propaganda. Que continua a ser preciso fazer duas vertentes. Uma é, digamos assim, se quisermos, uma frente popular unida contra a esquerda, das várias direitas. Continua a ser preciso fazer esse combate cultural. E o outro é, dentro da direita, fazer um combate liberal. Que não sei se é contra alguém, mas que é afirmativo de uma série de ideias que importa continuar, pelas quais importa continuar a lutar. Alguém dizia, não é, que ser-se liberal é saber de economia. E às vezes ajuda, pelo menos, estar nos centros de decisão com uma visão económica um bocadinho diferente da habitual. Uma das coisas, por exemplo, que o André há bocado referiu, quando falava o ministro Gaspar de nós temos de ter um Estado Social que queremos pagar, nós estejamos dispostos a pagar. Nós não, os portugueses. A resposta que eu estou a ver à minha frente da oposição, da Rita Ratos, estou mesmo a ver lá dizer os senhores meteram dinheiro no BPN, os senhores fazem isto e todos eles pagam aquilo à banca e não sei o que, e chegava a pagar o Estado Social. E informando numa falácia novamente, que é dizer 5 mil milhões de euros, que o senhor, naturalmente, para salvar um banco privado, para o BBB, pagaram o Estado Social, confundindo fluxos com capital. Não é uma coisa de vender uma vez, outra coisa é uma despesa que se repete todos os anos com a maior parte das despesas sociais. Só para me lembrar, porque me lembrei de outra falácia, basta estar lá, às vezes, na sala e ver. Calma, isto é assim, não é assim. Bom, e como essas, as outras que eu referi há pouco. Portanto, eu não posso apontar, mal faria, também sei que não era para mim nada disso, né? Mas não posso apontar caminhos a ninguém, nem obrigar ninguém a seguir o determinado caminho. Mas eu acho que dentro do espaço público português, do espaço público português, há partidos onde há espaço para liberais, com mais ou menos sucesso, e podem, portanto, pode ser um caminho, me parece que leve
a melhores soluções. O papel do tipo tem feito os blogs e as redes sociais também, não é de desprezar. Porque eu tenho a certeza que há muita gente na sala que foi por causa da internet que veio cá, mas também foi por causa da internet que se considera ou que se aprendeu a ser liberal. Eu fui também. Obrigado, Sr. Deputado. Surge-nos uma questão do João Provença Oliveira, da nossa plateia. Eu começava por colocá-lo ao professor André Azevedo Alves, mas tenho antes de fazer uma ressalva. Estando nós na Universidade Católica de Lisboa, com um famoso e prestigiado curso de Economia e tendo vários colegas na plateia, a escola neoclássica, a escola austríaca e tantas outras escolas apresentam um pensamento, uma metodologia de estudo da economia diferente de outras, como a keynesiana, como a marxista. Mas sendo mesmo essas escolas, a neoclássica, a austríaca, por exemplo, estamos a falar da neoclássica, que é a maior escola de pensamento económico em todo o mundo, é aquela que tem mais apoiantes, é o mainstream, podemos chamar. E outra forma do mainstream, da qual o professor é defensor, a escola austríaca, da qual estes dois senhores eram defensores, concordam numa coisa, que é possível, através de cada uma das ferramentas, de cada uma das escolas, chegar à conclusão que a lei de salário mínimo, e depende também de quem está a analisar, mas maioritariamente é possível dizer que a lei de salário mínimo gera desemprego. E quando há meses atrás o deputado Michel Seufer disse isto, que é baseado ou pelo neoclassicismo de vários economistas prestigiados, através de ferramentas gráficas, através de ferramentas numéricas, tudo isto é provado. Através da lógica austríaca do professor André Azevedo Alves, é provado através da lógica dedutivista, através da praxeologia, que é um método dos austríacos de estudar a economia. Como algo tão sonante e tão provado entre quem faz ciência, como é que algo pode ser tão afastado, tão ostracizado, como foi o deputado Michel Seufer, quando diz apenas a verdade económica? E isto remete-nos para a tal pergunta de João Provença Oliveira. Pergunta isso mesmo, ele pergunta-nos de que forma a persistência estatista, e neste caso a literacia financeira dos indivíduos, e económica, que não referimos, faria a ligação para a económica, pode ser um bloqueio à reforma do Estado. Ok, obrigado, Guilherme. A questão comete para vários aspectos diferentes. Primeiro, eu creio que há um risco também que está implícito na questão, que é um bocadinho paralelo à questão das más intenções, que é uma variante que é de assumir que, bem, quem não pensa como eu é porque é ignorante. Não é necessariamente o caso. E também não há uma boa posição de partida a admitirmos que toda a gente que discorda é porque não percebeu algo que... Ainda mais se estivermos a admitir que algo é evidente, não é? Se nós admitimos que algo nos parece evidente e depois a explicação que temos para alguém não ter percebido é porque não percebeu algo que é evidente, é um bocadinho também que me parece um pouco escorregadio. Em termos de pensamento económico, na conferência que tivemos no final de 2012, o tema que falei foi essencialmente uma comparação da abordagem neoclássica com a abordagem austríaca, não vou retomar aqui, não temos tempo, nem seria adequado. De qualquer forma, eu creio que uma das diferenças é que, na perspectiva mainstream, na perspectiva neoclássica, não é não será totalmente certo, nunca se poderá afirmar com total certeza que o salário mínimo de facto provoca desemprego. Aliás, há autores neoclássicos e há estudos que apontam para que os efeitos são ou muito reduzidos ou negligenciáveis. Isso tem a ver com... Eu acho que o paradigma, que vou usar o palavrão para umas e para outras, é de facto completamente diferente e é compreensível que assim seja. Reparem, nós cá, imaginem o que é que seria para a opinião pública se fechássemos a ASAI, bom, ok, e aí se calhar as pessoas ainda pensavam, e dissessemos que deixa de haver leis que obriguem os restaurantes a servir comida saudável, a comida que não seja estragada. Reparem, qual era o choque cultural que levaria? Ninguém vai aprofundar muito a questão de qual é se o incentivo a servir comida que não seja estragada não é o melhor por causa dos clientes e não é mais prático até do que tentar fugir à ASAI, que é uma entidade que deve agir de forma relativamente previsível, não sei.
Portanto, mais uma vez, são questões culturais e questões da lógica e da forma do pensamento das pessoas. Nós não conseguimos mudar, acho que isto é muito importante, nós não conseguimos forçar as pessoas a acreditar naquilo em que nós acreditamos, por muito evidente que nos seja, que foi o caso que o André julgou, ele disse no início da sua resposta. Ou seja, há coisas que para nós são quase auto-evidentes. Aliás, a expressão é dos americanos da Declaração da Independência. These truths are self-evident. Life, liberty and the time. Mas isso do self-evident é para cada um de nós, e para cada um de vós. O enfoque é tão trágica a implementação de políticas estatizantes como seria, julgo eu, a implementação de políticas liberalizantes ou liberais contra uma compreensão mínima da parte dos governantes, porque afinal é para as pessoas que se governam. Voltando atrás àquilo que eu já disse há bocado, independentemente para nós, para os liberais, haver quase uma obrigação ética de o fazer. Mas isso não é. O André já ensinou a ética, sabe melhor do que eu as implicações de choque de diferentes visões do que é ético e o que é que não é ético. Agora, eu fiquei feliz por saber que, já leu que há um Office for Deregulation na Austrália e só posso desejar que funcione muito bem, porque não sei se desejo que tenha muito ou pouca gente a trabalhar para isso. Não sei aqui, estou um bocado dividido, mas que funcione de forma eficaz, seja por isso que é dizer. Colocava só uma breve questão a cada um dos dois para finalizarmos este quadro de debate, este painel de debate. Pedia que fosse breve, nós não temos cumprir o horário previsto. Professor André Azevedo Alves, Ricardo Cabelo Magalhães, consultor financeiro, membro do Instituto Ludwig von Mises Portugal, diz o seguinte: há quem sugira que para minorar os problemas da segurança social, a partir do momento em que os reformados recebessem todo o dinheiro com que contribuíram para o sistema, recebessem apenas o salário mínimo nacional. Sabendo que neste momento já 94% das reformas recebem menos de 500 euros de reforma, colocam-se algumas questões. Teria isto impacto monetário visível? Teria impacto educativo? Seria politicamente execuível? Ou será politicamente execuível no futuro? Obrigado. Bem, eu vou fugir à pergunta da forma mais elegante que me lembrar. Não vou fugir totalmente, vou responder qualquer coisa. Eu vou. A pergunta fez-me lembrar diretamente isso. Eu, no qualquer dia 1 de julho, vou ser orador numa conferência na Gulbenkian, precisamente sobre como reformar o sistema de segurança social. Ainda não escrevi o que vou falar, porque depois posso indicar as conclusões a que portanto, cheguei. O que eu diria era o seguinte: há duas coisas a que não vamos poder escapar. É que não há recursos para pagar as obrigações que estão assumidas, para pagar a totalidade dessas obrigações. E a segunda realidade a que não vamos poder escapar é que, da maneira como o tipo de sistema que temos, portanto, sem o alterar estruturalmente, quanto mais jovem a geração, pior está potencialmente no futuro. Estas duas regras levam a que, não sei se o caminho será esse, inclinar-me a dizer que não, mas também de forma não sustentável. Agora, a solução terá que passar por, uma vez que há obrigações para as quais não há recursos, todas as partes envolvidas terão que ter um corte. Ou seja, quem é beneficiário dessas obrigações, de alguma forma não vai receber as obrigações, o que estava estatuído, e as gerações futuras, provavelmente num período de transição, mesmo uma boa solução para o problema, obrigará a que suportem parte dos custos de transição. Como é que isso, qual é a melhor maneira de o fazer, sem ainda ter pensamentos muito definitivos sobre isso, embora seja um tema que já estudei há alguns anos, mas no caso português eu creio que a maneira estrutural pela qual vale a pena lidar com o problema, se quisermos lidar com ele de forma estrutural, se podemos continuar com uma técnica. Vamos fazendo cortes, vamos aumentando impostos e cada governo vai... E se calhar é isso que vai acontecer, não é? Tentando pensar um bocadinho fora da... Se não quisermos fazer isto, se não quisermos continuar neste rumo, terá que passar por algum mecanismo de recálculo das pensões e que aplique, o que eu sugeriria, ou que me parece à partida mais adequado, seria aplicar
alguma regra de cálculo que fosse uma espécie de capitalização virtual sobre contribuições passadas. Não é? Ou seja, que, isto é um bocadinho complicado de explicar aqui em poucos segundos, mas se nós tratássemos, para efeitos de equidade, quais as obrigações que vão ser cumpridas ou não, que o Estado e a Empresa vão ser cumpridas, as carreiras contributivas que existiram no passado. Okay? E que isso fosse conjugado com, ao mesmo tempo, uma transição para um sistema que tivesse um plafond máximo em termos de sistema público, remetendo o resto para um pilar de capitalização que podia ser estatal, podia ser privado, ou podia ser à escolha entre Estado e sistema privado, e há diferentes formas de regulação possível. Portanto, eu inclinar-me mais para uma solução desse género do que para uma solução de dizer acima disto, ok, não interessa o que se passou para trás, cortarmos tudo. Ainda que isso, quer dizer, o Ricardo pode estar mais perto do que efetivamente vai acontecer se não se fizer nada. Não é? Porque chegar numa altura em que não há dinheiro e depois não há condições políticas e estamos provavelmente bastante perto dessa altura, uma solução desse género é capaz de ser, numa situação limite, mais politicamente execuível do que o tipo de solução que eu estou a defender. Obrigado, professor. Para finalizar este painel de debate, e gostaria só de deixar uma referência, ainda faltaria ler algumas perguntas colocadas pelos presentes na plateia, mas a condicionante do tempo obriga-nos a fazer uma seleção de acordo com os temas em debates aqui no evento. Deixaria só uma última questão para o Sr. Deputado Michel Seifert. Estando tanta juventude nesta plateia, provavelmente muitos liberais, uns são liberais, alguns simpatizantes, alguns não são, pelo menos tiveram a curiosidade de vir aqui conhecer um pouco desse lado político tão difamadas na economia portuguesa. Que conselho deixa aos jovens que acreditam na liberdade, aos jovens que acreditam que ainda é possível ter-se um Portugal livre e que emigrar, se calhar, não é a única solução disponível? Obrigado por essa última questão. Nós devemos ter feito uma comissão para a análise das perguntas. Está-se bem. Claro que eu pedi claramente que se houvesse aqui alguma pergunta que não tivesse feito por alguém que se enquadrasse, vamos assim, na ordem liberal, este diz-me mulher que não havia. Justamente também para perceber, olhando para a sala, onde eu conheço ainda bastantes pessoas, qual é a sensibilidade das caras desconhecidas, porque o liberalismo enferma de facto de alguma má imprensa, de algumas coisas que perde, ou que foi perdendo nos combates culturais, nos combates ideológicos, deixou-se criar a ideia de facto que há uma espécie de uma má intenção de liberais, ou que são doidinhos, porventura, que no caso dos restaurantes devem ser exatamente. Mas, enfim, isso aconteceu e eu acho que eu disse ao bocado, e é absolutamente honesto, eu tornei-me liberal depois de ter entrado no CDS, e graças a pessoas que encontraram o CDS e a outros que não estão no CDS, que fui lendo, e alguns que estão aqui dos primeiros blogs liberais que apareceram no início da década passada. Eu acho que uma maneira que os liberais têm de agir politicamente é participar neste tipo de iniciativas, organizarem-se ou não, se conseguirem dar esse passo difícil de se levantar numa sala e dizer sou lixo, sou liberal. E aguardar a reação. Acho que este tipo de organizações como o Unidos de Portugal e outros que existem por aí fora são importantes. Acho que há uma série de repositórios online em que há muita boa informação e muito boas iniciativas, desde a Fundação para a Liberdade e para a Educação da Economia, a Foundation Economic Education, do UFES, até aos Institutos Mises, naturalmente, no Brasil e nos Estados Unidos. Há um ótimo repositório que permite a pseudo-autopublicidade. Há um trabalho que tem sido feito pela Rede Cultural, aqui o Tiago Loureiro, que é coordenador do Gabinete de Estudos, Gonçalo Goelha, que tem feito um bom trabalho a traduzir obras também para português de Portugal, que não existe. Eu acho que é um repositório online hoje em dia que existe, quer de pensadores liberais, como depois de outros pensadores da direita, mais socialista, que existe online no site do Gabinete de Estudos, Gonçalo Goelha, que é fácil de encontrar.
E, sobretudo, acho que é importante uma coisa que se aplica a todas as pessoas. E se calhar mais para aqueles que ainda não estão convencidos, porque eu não sou completamente público, que é há um espírito crítico e alguma vontade de questionar algumas realidades que são postas em cima da mesa como verdades imutáveis e realidades absolutas. Muitas vezes eu assisto a pessoas na política a defender determinado caminho, determinada política económica, determinada lei, determinada ação e percebo pelo discurso que estão a reciclar o discurso que ouviram de outra pessoa e que nunca pegaram na questão de preço e agora para ela com um espírito crítico, método científico, porventura, se calhar ajuda, não é? Que é olhar para uma coisa e ver, bom, como é que isto funcionou na prática, como é que não funcionou, onde é que já funcionou, onde é que não funcionou, quais são as bases teóricas que defende isto, quais são os pressupostos em que assenta esta proposta, seguindo esses pressupostos dentro passos lógicos ou razoáveis dentro da conhecimento que eu tenho do mundo, chega-se à conclusão que está aqui pedido ou não, e o que é que dizem os críticos, não é? E assumir sempre a boa fé, que acho que isso também tem contexto numa posição que é nossa, porque mesmo que não seja assim de verdade, é pelo menos uma forma saudável de fazer debate político. E se vos vir alguns no CDS, são mais abertos, mas também não é o único sítio em que se faz política liberal em Portugal, que é que isso fique bem claro que eu disse isso aqui, para que não haja dúvidas. E eu posso vos dizer de experiência própria, que também, para os que são liberais escreverem aquilo que pensam e participarem ativamente, podem ajudar a convencer terceiros. Eu já vi isso acontecer e é muito gratificante. Obrigado a ambos. Foi o nosso painel de debate, pelo que eu agora pedia e chamava ao público um professor da nossa faculdade. Em princípio, eu tinha aqui uma apresentação, mas julgo também para cumprir a hora, acho que uma das coisas que os liberais devem respeitar é regras. E acho que se deve cumprir as 8 horas no quarto. De qualquer maneira, vou talvez chamar a atenção aqui para bem dizer coisas que são importantes e que também vêm da decorrência daquilo que foi ouvido, mais em termos, se calhar, de matriz de leitura de algum dos quadros argumentativos que ouvimos aqui. Um deles tem a ver com a ideia de governação. É muito importante a pessoa distinguir governação de governança. A governação acentua muito a ideia de coordenação, aquilo que se disse também, formas voluntárias de resolver problemas. A governança acentua muito a ideia de que o Estado é o ator principal e vai impor determinado tipo de visão da sociedade, incluído em termos de segurança, bem-estar, etc. Promover o desenvolvimento. Aliás, isto levou num relatório do Banco Mundial, em 89, a defender a ideia do bom governo como forma de garantir esse tal objetivo. Eu quando estava na Universidade de Aveiro, tive uma discussão bastante forte com uma pessoa que depois foi visto, que era um centro de investigação que nós tínhamos, chamar-se governança ou governação. E venceu governança. Eu depois, mais tarde, vi que a pessoa tem uma outra visão do que deve ser o Estado. O papel do Estado é um papel determinante e monopolista do Estado. Outra tem a ver justamente com a distinção entre Estado e Governo. Vamos ver que, mesmo em autores como Adam Smith ou David Hume, se for a consultar a obra deles, lá não aparece a palavra Estado. Aliás, normalmente escreve-se uma letra pequenina. Porque, praticamente até o século XVIII, há governo e não há Estado. Há nações, mas não há Estado-nação. Aquilo que a pessoa dá como adquirido, que é o Estado, uma das coisas que a pessoa devia estudar, que é perceber como é que apareceu o Estado e como é que ele se desenvolveu. E também para perceber que muitas das questões que nós temos hoje resultam disso. Isso remete muito para uma coisa que normalmente a pessoa confunde, república com monarquia. São duas coisas que podem coincidir, como aliás acontece em muitos países europeus. A palavra res pública quer dizer coisa pública. É que nos condomínios a pessoa tratar daquilo que é comum, das partes comuns. Outra é, através do Estado, eu transformar aquilo que é comum em estatal.
Uma coisa é nos condomínios tratar daquilo que é comum aos diversos apartamentos, e outra coisa é eu querer impor como é que o tipo deve beber, o que é que deve vestir, o que é que deve comer, se deve comer com sal, sem sal e por aí adiante. A pessoa confunde isto. Acho que a maior parte das pessoas não sabe o que é o Estado, não sabe o que é o Governo, e a mistura disso tudo. São coisas graves. Isto é muito para uma coisa que normalmente a pessoa confunde, a república com a monarquia. São duas coisas que podem coincidir, como aliás acontece em muitos países europeus. A palavra res pública quer dizer coisa pública. É que nos condomínios a pessoa tratar daquilo que é comum, das partes comuns. Outra é, através do Estado, eu transformar aquilo que é comum em estatal. Uma coisa é nos condomínios tratar daquilo que é comum aos diversos apartamentos, e outra coisa é eu querer impor como é que o tipo deve beber, o que é que deve vestir, o que é que deve comer, se deve comer com sal, sem sal e por aí adiante. A pessoa confunde isto. Acho que a maior parte das pessoas não sabe o que é o Estado, não sabe o que é o Governo, e a mistura disso tudo. São coisas graves. Porque isto também tem a ver com outra coisa, que é a pessoa confundir consenso social com consenso político. O Estado, quando criou uma data de coisas políticos ligados a essa área, de consensos políticos, criou um aparelho, uma máquina, quer dizer, o Hobbes e o Descartes costumam falar, uma máquina que cresceu cada vez mais. O Schumpeter, que é insuspeito desse nível, quando o Estado tinha um peso de 5%, assustou-se, disse que era demais. A pessoa hoje está quase 10 vezes mais e não está assustada. Não sei aquilo. Quer dizer, essa máquina determina tudo o resto. Essa máquina determina tudo o resto. E a pessoa depois confunde aquilo que no Parlamento e noutros sítios chega, que é o consenso político, que não tem nada a ver com consenso social. Consenso social, numa sociedade, serve para unir a sociedade. A outra serve para fraturar a sociedade. Simplesmente, a maior parte das vezes, as pessoas não têm coragem para assumir-se como representantes da sociedade. A maior parte são representantes do Estado. Os funcionários são funcionários do Estado. As pessoas não têm coragem para assumir um parte da sociedade. Aliás, os partidos normalmente eram uma forma de a sociedade penetrar na governação. Hoje, cada vez mais, os partidos são formas do Estado de penetrar na sociedade. Portanto, para inverter isso, é preciso a pessoa ter coragem. Não é? É por isso que, em grande parte, o nosso problema é um problema agrícola. Liberalismos e absolutismos. Portanto, uma das coisas também que é bastante perigosa em Portugal é que a pessoa tem uma história desde o século XIX, da Revolução Liberal, entre os liberais e os absolutistas. Isso acontece também em Espanha. E, provavelmente, do ponto de vista do liberalismo clássico, este liberalismo clássico está mais do lado dos absolutistas do que do lado dos liberais. Uma coisa que normalmente aparece muito vinculada aos liberais é os cortes de Cádiz e uma Constituição de Cádiz. Aquilo tem muito a ver com liberais que não são liberais clássicos. Isso baralha. Há social-democracia a mais, há liberais a mais, porque, em certo sentido, o Louçai é liberal, o Lucas Pires é liberal, quer dizer, está cheio de liberais. Portanto, e se a pessoa não tem matriz de leitura, então isso vai para uma verdade relativista, que é a verdade do Estado, que importa. Há um senhor chamado Augusto Conte, que ele dizia que a maior parte das pessoas está destinada a obedecer. A maior parte das pessoas não só está destinada a obedecer, porque quer ser mandada. Acho que um bom liberal, mais do que no obedecer, para explicar aquilo que se passa atualmente, deve acentuar mais uma outra ideia, que é a maioria das pessoas pode não ter vontade de obedecer, mas tem vontade de se livrar da responsabilidade. Quer se livrar da responsabilidade. O crescimento do Estado, do bem-estar, surgiu porque alguém ofereceu uma contrapartida para se livrar da responsabilidade. E mais tarde, aliás, muitos dos problemas e manifestações que nós temos são tipos que se querem continuar a livrar-se da responsabilidade. E depois, mais tarde, disseram, olha, para tu livrar-se da responsabilidade tem que subir os impostos. E a pessoa achou bem. Até há pouco tempo. Isto tem a ver com o tal problema da sustentabilidade.
aspecto é perceber que a verdadeira política é uma política que não deve ser feita a partir do Estado. Uma política feita a partir do Estado, como aliás acontece com a União Europeia, é antipolítica. Não é por acaso que em Espanha a família da mulher ou do homem chama família política. Político no sentido muito aberto. Isso é diferente de eu, a partir do Estado, obrigar as pessoas a uma determinada visão da sociedade. Pronto, acho que fico por aqui, quer dizer, já não tenho mais tempo. Agradecer. Estamos com este discurso final do professor Dr. José Manuel Moreira encerrada esta sessão, deixando apenas uma nota de agradecimento a todos que estiveram aqui hoje presentes. Eu há mês e meio, quando propus a ideia desta conferência ao professor Dr. André Azevedo Alves, disse-lhe que achava possível colocar uma centena de fãs de liberalismo, de liberais ou apenas curiosos dentro de uma sala. Professor, acabamos de conseguir isso. A maior conferência liberal de sempre em Portugal. Eu tinha-lhe dito. E para quem no futuro tencione continuar ou a começar a defender o liberalismo, deixo-vos uma nota, deixo-vos um conselho, como escreveu o professor José Manuel Moreira neste livro que tive o prazer de receber assinado. Vamos continuar leais, imparciais e liberais. Muito obrigado.